Sejam todos bem-vindos. Hoje é segunda-feira, é sempre o dia da gente se encontrar, de recarregar nossas baterias para a semana toda, né? É um momento também de meditação, de conhecimento, de receber o passe, receber a água frutificada. Então, como norma da casa, nós primeiro temos uma meditação. E a Sônia vai fazer a meditação. Já acertou? Já. Então podemos apagar as luzes. Bem, hoje eu escolhi um relaxamento, que é um relaxamento de Arcanjo Miguel, que a gente pede proteção, que ele corte todas as negatividades. Então vamos começar com nossas costas eretas, nossos pés plantados no chão. Vamos pedir a presença de Arcanjo Miguel. Imaginemos que esse anjo de luz está junto de você. Procure respirar profundamente, imaginando a sua presença. Em seguida, visualize à sua volta se formando uma coluna de luz azul que o protege de todas as influências negativas do mundo exterior. Visualize você envolto na luz azul de Arcanjo Miguel. Exatamente à sua frente, numa outra coluna de luz, está algum problema que represente a maior dificuldade para nós. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um relacionamento difícil, pode ser uma doença. Você observa que as duas colunas se tocam em alguns pontos. Você então pede ao Arcanjo Miguel que com sua espada corte todos os laços que aprisionam você ao sofrimento. Você visualiza, imagina a espada cortando todos os laços da dor. Em seguida, a luz azul de Arcanjo Miguel vai afastando até desaparecer a outra coluna de luz, dissolvendo tudo negativo à sua volta. Lembre-se que cortar os laços da dor não fará nenhum mal a outra pessoa ou situação que estiver envolvida. A liberdade faz bem a todos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, para dar início à nossa reunião, a gente vai chamar a Rusa para a leitura da página inicial. O nosso texto hoje é sobre o amor. É um texto também psicografado que vai entrar no livro Reflexões. Amor. O que é amor? O que é esse sentimento que muitos falam, mas poucos sentem? Em nome dessa palavra amor, se mata? Isso seria amor ou posse? Por amor não se mata, pela posse sim. Quando queremos ser dono do objeto amado. Amor não fere, não aprisiona, muito pelo contrário. O amor verdadeiro liberta e traz alegria, pois queremos ver o objeto desse amor feliz, e ninguém é feliz aprisionado. O que seria então esse tão falado amor incondicional? Esse amor ao próximo? Amor, amor, amor. Fácil falar, difícil praticar.
aqui estamos para aprender a amar, no sentido total e absoluto do sentimento, sem egoísmo, sem orgulho, sem falsa humildade, simplesmente sentir, simplesmente deixar fluir, sem questionamentos, sem amarras, com total liberdade do ser. É tão difícil explicar. Por que temos que explicar? Por que não podemos simplesmente sentir e nos entregar a Ele? Por que temos que racionalizar o amor, quando somos tão irracionais para tantas outras coisas? Por que o medo de amar, de se entregar a esse sentimento? O único sentimento que, quando sincero e verdadeiro, é capaz de transformar o desespero em esperança, o rancor em perdão, a raiva em compreensão, o ódio em amor, a amargura em leveza, de trazer bem-estar e alegria. Se quisermos transformar nossa casa planetária, temos que aprender a amar, sem esperar nada em troca. Amar por amar. Amar sem preconceito, sem amarras, simplesmente amar. Temos que transformar essas 4 letras em sentimento verdadeiro. Isso sim é amor incondicional. Assim seja. Graças a Deus. Vamos levar nossos pensamentos ao alto, mais uma vez. Deus, Pai de misericórdia, Jesus, nosso amigo, nosso mestre. Nesse momento queremos pedir proteção para a reunião que vamos iniciar. Pedindo também a espiritualidade maior que ilumine nosso irmão, que traga para nós os ensinamentos que tanto necessitamos para transformarmos as nossas vidas. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Amém. Hoje nós temos a alegria de receber sempre o nosso amigo, nosso querido irmão, palestrante, Zé Henrique, Rubinho, nosso querido Rubinho. É o Rubinho da vida, que todo mundo fala, Rubinho? Você não é Rubinho? Então, é o Rubinho. Então, não sou nem Rubinho, nem uma pedra preciosa chamada não, Rubi. Não é Rubi. Então, queríamos até que fosse um Rubi, mas ele é. Tá? Com a palavra, irmão. Eu vou sair da mesa para não atrapalhar aqui. Boa noite, queridos companheiros. Alegria no coração sempre. E a nossa irmã já fez uma mini palestra ali, porque ela já definiu que amor. A diferença de amor e posse. E exatamente o que vamos trazer hoje. Pode botar aí a tela, meu querido. Muito bem, companheiros. Hoje vamos falar de algo praticamente pertencente à raça humana, o ciúme. E tiramos alguns textos desse maravilhoso livro da nossa querida Joana de Ângeles, O Ser Consciente, psicografia do Divaldo, no capítulo 5. Ela nos fala, nos traz informações muito preciosas do ciúme. Eu já vou deixar aqui uma questão para que nós raciocinemos. A diferença de zelo para ciúme. Onde está o ciúme e onde está o zelo? Muitos vão dizer, eu sou cioso, sou zeloso, sou cuidadoso. Até que ponto realmente é o zelo ou a criatura já está ingressando no ciúme? O amor de posse. Daquilo que imaginamos que seja nosso. Esse é o grande problema. Então uma palavra vai definir, porque às vezes a linha é muito tênue, a zona fronteiriça, do que seja zelo, cuidado, preocupação com o outro e o que seja ciúme. Sabem qual é a palavra? Sofrimento. O zeloso não sofre, o ciumento sofre. Sofre com a possibilidade de perder aquilo que ele imagina ser dele. Então estamos falando de apego, estamos falando de posse,
estamos falando de ilusão, porque nada nos pertence. Se a gente diz que isto é meu, nós estamos vivenciando uma ilusão, porque nada nos pertence. A psiquiatria nos diz que na base do processo do ciúme está a mágoa, está a rejeição. Em algum momento desta existência ou de outras, a criatura foi rejeitada, foi excluída, foi abandonada, foi traída. Então fica aquela mágoa. E aí vem a prevenção de não acontecer novamente, de ser desamado, de ser abandonado, de ser traído. Então, compensatoriamente, a psicologia explica isso, o ciumento quer dominar, quer vigiar. E ele traz, por conta disso, na sua raiz, a insegurança. Ele tem medo. Medo de perder o objeto amado. Quando eu falo objeto, falo objetos e seres humanos também, criaturas humanas também. Então ele é inseguro. Para compensar esta insegurança, utiliza-se de dominação, de controle, de vigilância e até de agressividade. O ciumento muitas vezes caminha pelo terreno da agressividade. Nós vamos ver isso depois, tipos de ciumentos. Então a criatura, cada vez mais, por ser insegura e não confiar em si, desconfia do outro. Ele desconfia que o outro está abandonando ou está traindo de alguma forma. Então ele reforça patologicamente esse controle, essa dominação. Vamos ver o que a Joana nos fala? Tipificando insegurança psicológica e desconfiança de si e do outro, sistemática, a presença do ciúme na alma transforma-se em algoz implacável do ser. É um carrasco implacável. E mais um detalhe, o ciúme dói. A doutrina espírita nos afirma que inveja e ciúme são dois vermes roedores. E o que rói dói. Até rima, né? O que rói, dói. E nós vamos ver isso como é interessante, fazendo a conexão da doutrina espírita com a ciência, que aspectos neurocientíficos de ressonância magnética, o ciúme está na área da dor no cérebro. Então o ciumento ele sofre pela dor. A dor diante da possibilidade de perder algo que ele controla. Então, o paciente que lhe tomba nas malhas estertora em suspeitas. Ele vive no terreno da suspeição, sempre suspeitando. E verdades que ele acredita que sejam verdades, que nunca encontram apoio nem reconforto. No aturdimento do ciúme, diz a Joana de Ângeles, o ego, porque é verdade, o que está por trás verdadeiramente de todo o processo é o egoísmo. É de onde tudo surge. Ah, mas não é a mágoa e o ressentimento? Sim. Mas não podemos esquecer que a mágoa, ela caminha unissonamente com a culpa. Quando nos magoamos com alguém, em verdade estamos fazendo um processo de projeção, de transferência, para colocar a culpa no outro, que é a nossa. Aí nos magoamos terrivelmente, porque não admitimos sermos ofendidos. E nos culpamos quando erramos e fracassamos. Olha o ego aí predominante. Padrão de poder, arrogância, que é uma característica humana. Então, no aturdimento do ciúme, o ego vê o que lhe agrada e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão. Ele fica no terreno da irracionalidade, surdo à verdade, às vezes tão clara. Às vezes o companheiro se desvela em mostrar o seu amor
E o ciumento acredita que ele esteja mentindo. Porque ele não tem confiança em si e não tem confiança no outro. O ciúme atenasa, quer dizer, perturba quem o experimenta e aquele que se lhe torna alvo preferencial. Seja o marido, seja a esposa, seja o pai, seja a mãe, seja os irmãos, sejam os colegas da casa espírita. O ciúme realmente ele se amplia. Vamos ver como a doutrina vê isso? Eu gosto de fazer a coisa assim bonita. Né? Dá um trabalho, mas eu gosto. Olha só, os coloridos. Dá um trabalhinho, gente, mas eu amo esse trabalho. Então vamos lá, no primeiro capítulo da quarta parte, felicidade e infelicidade relativas. Em que Allan Kardec pergunta na questão 933. Assim como, quase sempre, é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Vamos ver o que a espiritualidade responde. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Por exemplo, seu carro está parado no estacionamento, alguém vai lá e bate. É um prejuízo material, mas independe da sua vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então, ciumentos vivem em constante tortura. Por isso que ele sente dor. Olhem só, a inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Eu fico impressionado quando a gente estuda, escarafuncha ou esquadrinha, encontrar as conexões, as interfaces entre a doutrina e a ciência. Então, quando a gente lê isso, verme roedor, porque rói. Mas vamos encontrar isso na expressão neurocientífica. Aí está a beleza. Isso foi escrito em 1857, gente. Codificação. Hoje a neurociência está nos trazendo exatamente o que os espíritos responderam a Kardec. Ciúmes é um verme roedor. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. Pois é. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será que essa menininha aqui está com inveja ou está com ciúmes? Ou os dois? Cada um faça a sua análise. Olha só. Interessante que ela expressa algo bastante frequente no ciumento. Sabe o quê? A raiva. A raiva de não estar conseguindo dominar o outro menininho ali, que de repente ela gosta. Você vê que é expressão de raiva mesmo. Que ela gostou, né? Porque essa foto... Sim, já era. Dupla encarnação. Então, ciúmes é o medo que temos de perder aquilo que não temos certeza de possuir. Guardem isso. Isso aí eu peguei na internet já tem bastante tempo. Ciúmes é o medo que temos de perder aquilo que não temos certeza de possuir. Então vocês estão vendo a presença do medo, da insegurança. Amável ressentimento, certamente, em algum momento desta ou de outras existências. Sinto ciúmes de tudo que é meu. Olhem só a arrogância. Tudo que é meu. Controlador, dominador, orgulhoso. E de tudo que eu acho que deveria ser. Ainda tem mais isso. Fantástica esta frase. Bom, falamos de apego. E eu trouxe aqui algo muito importante. A questão do apego, segundo Pierre Weil, um excepcional educador e psicólogo francês, já desencarnou, ele diz que a raiz de
todo sofrimento humano é o apego. Nós sofremos pelo apego. Apego às coisas materiais, apegos aos sentimentos e o mais grave, apego às nossas crenças, aos nossos valores, às nossas leis, estatuídas por nós, estratificadas no nosso psiquismo. E o apego, e o ciúme é um apego, leva ao medo. Medo de perdermos aquilo que acreditamos que seja nosso. E olhem só aonde isso vai desaguar. Estresse, ansiedade. O ciumento é um ansioso. E automaticamente, vocês estão vendo aí pelo gráfico, o que ele faz para não perder aquilo que ele está controlando e que ele tem medo de perder? Ele reforça o apego. E cada vez mais ele fica com medo e cada vez mais ele se estressa. E isso vai formando um círculo vicioso. Vai formando o que André Luiz chama de circuito fechado, como acontece na mediunidade. E isso vai se espessando, companheiros. Eu tenho uma teoria que reforça exatamente isto. Que como isto é de baixa, ou melhor, de muita densidade, é algo denso, o processo de materialização não está longe. E o que isto, em verdade, pode se materializar? Imaginem algo circunsférico. Um tumor. Benigno ou maligno. Então nós já estamos nos enraizando para interpretar a gênese tumoral. Os cânceres, por exemplo. Nós vamos realmente chegar e desaguar nesta compreensão. Roberto Crema diz o seguinte, nesse maravilhoso livro, Normose e a Patologia da Normalidade. Vocês sabem o que é normose? É a patologia do que muitos acreditam que seja normal. Cria-se um consenso, desse consenso forma uma norma que gera um hábito. Ah, todo mundo faz isso. Vamos falar da corrupção? Todo mundo corrompe. Então eu vou corromper. Isso é uma normose. Porque é patológico. Antigamente, eu sempre faço essa comparação, o cigarro nos homens, nos famosos cowboys, nos faroestes, era sinal de machismo. Botava o cigarrinho no canto da boca, a arma, e as mulheres era charme. As atrizes de Hollywood, do tempo da Clélia, não é do meu não. Tá bom, a gente... Elizabeth Taylor, com a sua longa piteira. Alguém conheceu Elizabeth Taylor? Eu não conhecia. Então isso é uma normose, gente. Porque o cigarro é letal. No entanto, era um consenso de machismo e de elegância, de charme. Então o apego é a identificação com o desejo. Quando nos identificamos, seja lá com o que for, uma ideia, apego a uma ideia, posse, pessoa, cargo, status. Tememos perder, o que determinará estresse. E toda sorte de enfermidades decorrentes. Alguém já parou para pensar nisso? Onde está a doença, propriamente falando? E como transcender os apegos? De onde eles vêm? Como deixar de temer e de sofrer? E a mente binária, os nossos dualismos, tenderia a responder pelo desapego. Não é o que a gente pensa? Naturalmente. Acontece que o desapego é uma outra forma de apego. O apego ao desapego. A gente se apega ao desapego. Vocês, obviamente, estarão perguntando, e então, como solucionar isso? Já que eu posso me apegar ao desapego. Vamos mostrar. E de onde vem o apego? Interessante isso. Decorre do que Pierre Weil denomina fantasia da separatividade. A normose primária do paraíso perdido.
foi quando nós fomos criados pelo nosso amantíssimo Pai. Criados para quê? Para a vida, para as encarnações. Então é uma forma muito vaga de que fomos abandonados. É a fantasia da separatividade. Quando em verdade nós fomos criados para viver, progredir e um dia voltar ao Pai. Não é que Ele nos abandonou, mas nós temos essa vaga ideia de que fomos separados do Pai. É uma normose primária. É que nos leva ao sentimento de abandono e de desvinculação, quando em verdade estamos vinculados ao Pai. É a imanência. Deus está em nós, Deus está em tudo, inclusive nas nossas células. Como dizia Sartre, Jean Paul Sartre, somos lançados em um mundo sem sentido. Isso é uma visão materialista, viu, companheiros? A angústia de Jean Paul Sartre é o espanto do homem diante do absurdo da existência. A abordagem sartriana. Quem foi ele? Por sinal, eu tive no café em Paris, quando eu fui lá fazer uma apresentação, onde ele se reunia com os intelectuais. O cafezinho lá, a cafeteria de Jean Paul Sartre. Ele desencarnou agora, em 1980. Foi filósofo, escritor, crítico francês, conhecido como representante do existencialismo. Ele dizia o seguinte, vejam a visão materialista, que a existência precede a essência. Pois o homem primeiro tem que existir para depois se definir. Quer dizer, ele primeiro tem que viver para depois se definir. Nós espíritas sabemos que já chegamos com definições. Aí vamos trabalhando o processo de transformação e de aprimoramento. É exatamente antagônica a essa ideia de Jean Paul Sartre. André Luiz, de repente, vai virar para ele e falar, para de fake news, rapaz. Então, à medida que vamos vivendo nessa ilusão, pois o apego é uma ilusão, é que de forma compensatória psicológica, buscamos nos apegos. Eu tenho que agarrar para não perder uma tábua de salvação, para nos livrar deste sentimento de nulidade, de falta de sentido. E o circuito vicioso, então, do apego vai reforçando cada vez mais a ilusão da separatividade, com seu distinto medo. Portanto, gente, olha aqui a solução. É pela atenção plena aos apegos. Não é criar aquela ideia fixa, eu tenho que me desapegar. É estar atento. O Buda chama de suprema atenção, e nós espíritas chamamos de vigilância. Nas pequeninas coisas, não vou te emprestar isso não, meu Deus. Isso é apego. Por que não emprestar um copo? Ele vai me devolver? Então temos que ficar extremamente vigilantes nas pequeninas coisas. E isso é atenção plena aos apegos. E pela conquista da consciência não dual, sem dualismos, pelo despertar da consciência de comunhão, que vamos superando as armadilhas e artimanhas do apego. À medida que vamos aprendendo a amar, nossa irmã leu com muita propriedade, o alto amor para amarmos o próximo e amarmos a Deus. Nossos temores se diluem gradativamente. E a cura total do medo é a iluminação. Muito bonito isso. Olhem essa colocação de Paolo Mantegazza, neurologista, fisiologista e antropólogo italiano. O ciumento sempre espiona, sempre duvida. Claro, ele é inseguro. Como é que ele vai acreditar no outro? Sempre sofre. Indaga do passado, do presente, do futuro. Nas carícias, busca mentira. No beijo, procura a indiferença. E no amor, teme a hipocrisia. Isso é forte, né? Mas é uma grande realidade. Ele está sempre buscando alguma coisa. Isso me lembra, numa literatura a respeito desse assunto, da menina que suava nas mãos. E o namorado ficava com ciúme. Você está suando por quê? Você me traiu? É impressionante isso.
Vejam como realmente é uma doença. O ciumento, voltando a Joana, inseguro dos próprios valores, descarrega a fúria, aí vem a agressividade do seu estágio primitivista em manifestações ridículas, quão perturbadoras, em que se consome. Então a gente vê que muitos casos de homicídio e de suicídio são por conta dos ciúmes. Essas manifestações ridículas da agressividade, da violência, da autoviolência que caracteriza o ciumento. Ateia incêndios em ocorrências imaginárias, com a mente exacerbada pela suspeita infeliz. Envenena-se com os vapores da revolta em que se rebolca, quer dizer, que se lança insanamente. Então ele vive incendiando concorrências imaginárias de uma mente que vive suspeitando e vai envenenando-se cada vez mais. Olha o ciumento aí. Esse suspeita até... Olha só. E o casal ciumento? Que um tem ciúmes do outro. Querem ver? Ali. Olha o olhinho. Será que ela me traiu? E ela deve estar pensando, e ele? Será que me traiu? A pessoa não pode viver em paz? Pode. A instabilidade. Como é que esse casal pode ser feliz? E geralmente isso gera uma ruptura, uma separação. Vamos ver lá em Nosso Lar, capítulo 20, pelo Espírito André Luiz, aonde Laura, mãe de Lísias, conversando com André Luiz, diz o seguinte: o lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar nosso instituto doméstico. Nós somos uma cópia do mundo espiritual. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar. Mondar é arrancar a erva amargosa da vaidade, o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Muito bem, vamos para a psiquiatria. Muito interessante isso. Nesse livro extraordinário, por sinal, Divaldo já fez palestra sobre esse livro, Os 4 Gigantes da Alma: o medo, a ira, o amor e o dever. Esse psiquiatra antigo, ele já desencarnou, ele era cubano e desencarnou aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade não de conhecê-lo, mas quase fui a ele, que eu tinha uns probleminhas na infância. Meus tios que me criaram queriam que eu fosse no Mirai Lopes, famoso Emílio Mirai Lopes. E lá no capítulo 14, ele fala do demônio dos ciúmes. Vamos ver. Sem dúvida, diz ele, quem sofre de ciúmes teme, receia algo. Mas não é isso que melhor caracteriza seu estado, e sim uma complexa vivência de quê? Mágoa e raiva. Está lá na base estrutural da criatura. Quer dizer, de desgosto, de ira, por algum momento de abandono, de exclusão, de rejeição, de traição, seja o que for. Na qual se fundem o quê? Elementos da raiz imperialista do amor, que não é esse amor que a nossa irmã leu. É o amor imperialista, que quer dominar, que quer controlar, que quer subjugar. Isso a gente vê, inclusive, em lares. Mães ciumentas com relação a seus filhos, pais ciumentos com relação também a seus filhos, e vice-versa. É uma raiz imperialista do amor. E também de sua raiz genital, a parte sexual, e de seu contingente nihilista. Sabe um indivíduo nihilista? É o negacionista, que não acredita que vai ser feliz. É aquele depressivo, que perdeu a esperança,
que não vê absolutamente solução, não tem objetivos, não tem propósitos, não tem metas, ele cai no niilismo, originando uma das condutas mais tensas, complexas e contraditórias que podem ser estudadas no homem. Vamos ver a origem do niilismo? Recordar Friedrich Nietzsche, esse grande filósofo, meio polêmico. Ele dizia o seguinte: o que é o niilismo? Pode ser considerado como um movimento negativo. Tudo é negativo para a criatura. Vocês já ouviram aquela criatura que diz: eu sou zero à esquerda? Não acredita absolutamente que possa ser feliz. Esse é o niilista. Quando nesta dinâmica prevalecem os traços destruidores e iconoclastas. O que é iconoclastas? É aquele indivíduo que destrói as imagens. Mas isso é um simbolismo. É o que destrói a adoração. Não adora mais nada. Não adora Deus. Não adora os espíritos. É uma criatura realmente nihilista, negativista. Cômodos declínio. Olha aqui a presença da mágoa, do ressentimento. Criaturas que passaram por muitos dissabores na infância, em outras vidas, da incapacidade de avançar, da paralisia, do tudo vale. Quer dizer, entra no terreno da permissividade, da vulgaridade, da banalidade, porque ele não tem realmente um parâmetro, não tem uma diretriz. E do perigoso silogismo. Silogismo, para vocês entenderem, foi um termo cunhado e criado por Aristóteles, que parte de uma premissa maior para uma menor, chegando a uma conclusão. Vou dar um exemplo. As criaturas humanas são mortais, premissa maior. Sócrates é uma criatura humana, então Sócrates é mortal. Entenderam o que é o silogismo? Então, do perigoso silogismo, ilustrado pela frase de Ivan Karamazov, eu já li esse livro, de Fyodor Dostoiévski, russo, Os Irmãos Karamazov, personagem de Dostoiévski. Olha o silogismo: se Deus está morto, premissa maior, a verdade, porque Deus é verdade, está morta. Se a verdade está morta, então tudo é permitido. A mentira é permitida. Isso é um silogismo. Isso é característica dos nihilistas. E o ciumento aí se enquadra. Ele entra em profundo estado de desespero e de nihilismo. Entende-se por Deus neste ponto como a verdade e o princípio. O próprio Santo Agostinho, nos fala Mira e Lopes, em suas confissões afirma que era flagelado, Santo Agostinho, pela férrea e abrasadora tortura dos ciúmes. Antes e depois dele, a literatura e a história coincidiram em conceder-lhes a categoria, olhem só, de máximo tormento, e mais recentemente, a psicologia o confirma ao analisar o quê? O ressentimento, que é o seu ingrediente básico. Eu gostei para ilustrar a lágrima da mágoa, a má água. Aquela mágoa que tritura, que corrói, corrosiva, comburente. É uma raiva interior que vai te consumindo. Existem trabalhos, companheiros, já associando a mágoa ao câncer. Isso já é uma realidade. Então, o estado do ser ciumento é definindo como uma perseverante e complexa frustração. A criatura fica frustrada e não conseguir dominar o outro, controlar o outro, tê-lo à sua disposição. Sente amor possessivo, que não é o amor que foi lido, e julga-se não correspondido. Ou, o que é ainda pior, falsamente correspondido. Sente raiva de si, por ser um frustrado, trazer sentimentos de culpa, mágoas, ressentimentos, insegurança, impotência, incapacidade, tudo isto. Mas compreende a ineficácia de demonstrá-la.
Sente temor e não pode fugir. Sente, pois, intensamente uma necessidade de ação e, simultaneamente, percebe o quê? Sua impotência, sua insegurança. Desde que a solução do caso não depende dele, ele transfere isto, e sim dos outros. O outro é que tem que me fazer feliz, tem que demonstrar isso. Não em atos, não consiste precisamente em atos, mas em sentimentos. E por mais que a criatura se desdobre, nunca está satisfatório para o ciumento. Ele sempre está em constante suspeita. Então vamos aos ciumentos? Vocês vão agora, quem se acha ciumento, procurar se enquadrar aí, viu? Quais são os ciumentos? Quais são as condutas ciumentas? Está lá no livro do Emílio Miri Lopes. A conduta queixosa, o ciumento queixoso. É aquele ciumento que implora. Sua atitude é de um pobre pedinte de amor, que desperta muito mais compaixão do que paixão. Vocês já viram aquele que pergunta todo dia: meu bem, você me ama? Meu bem, você me ama? Tem certeza que você me ama? Esse é o pedinte de amor. Está sempre duvidando e sempre perguntando e sempre pedindo amor. Por mais que a criatura faça, jamais vai haver uma correspondência. Então, esse é o queixoso. E o trombudo? O ciumento trombudo, que é uma forma de proteção, tá? Dá-se especialmente nos esquizotímicos introvertidos, os fechados. Sabe quem entra aqui com muita propriedade? São os autistas. Os autistas entram aqui também. São fechados dentro de si, mal-humorados, né? Alheios ao próximo. São os esquizotímicos introvertidos, fechados mesmo, mal-humorados. Olha aqui, herméticos. Hermético é o fechado. Desconfiados por natureza, que propendem a ficar de tromba. O silêncio e a frieza habituais culminam na abstenção de todo contato físico. Aí eles se recolhem no mau humor, como uma forma enganosa e equivocada de se proteger. Até que o suposto culpado, farto de indagar dos motivos de tal conduta, se indigna e se afasta. Não há como suportar uma criatura ao seu lado o tempo todo trombuda. E o recriminante? Caracteriza-se pelo tom acusativo, violentos, vexatório, as frases insultantes e ofensivas, ou inclusive chegam à agressão, quando não chegam ao homicídio. Mais ou menos violenta, isso vai depender, né, da criatura. São os maníacos ou chamados de paranoides, com manias de perseguição. E o culpado? Ou seja, eu não consigo satisfazer o outro não me ama, o outro vai me abandonar, o outro vai me trair. Sentimento de culpa. É o ciumento autopunitivo. Consiste em infligir a si mesmo a tortura e a pena que, no caso anterior, mostrado, descarrega sobre o objeto de sua paixão. Aqui é sobre si próprio. E aqui está o grande perigo. Suicídio espetacular. E aqui eu queria abrir um parênteses, companheiros, diante das situações atuais. Os espíritos já nos avisam, tem uma comunicação lindíssima no livro Obras Póstumas, e que um espírito diz que o planeta, o início do planeta de regeneração, nós teríamos inúmeros suicídios, principalmente entre os jovens. Jovens ciumentos, jovens que não acreditam que estão sendo amados. Claro que isso tudo são experiências transatas que essa criatura traz no seu bojo espiritual. Realmente estamos vivendo grandes dramas nesse sentido. Para quem não sabe, eu sempre digo isso, a cada 40 segundos uma criatura está se suicidando no planeta.
tempo inteiro a gente está tomando contato com isso. Está vindo pelas redes sociais, jovens que estão se matando. E automaticamente as pessoas acreditam que é o mundo externo somente. É a dificuldade econômica, é a falta de perspectiva, é a falta de futuro, é o vazio existencial, é a vacuidade existencial. É sempre o outro, nunca é ele, que traz verdadeiramente um distúrbio dentro de si, que precisa de tratamento, que precisa de acolhimento. E aí entra o papel extraordinário da Casa Espírita, que começa lá na portaria, de acolher um irmão que chega ali doente, precisando de uma palavra, precisando de um incentivo, precisando de um estímulo. E a gente às vezes vê casas espíritas sem um porteiro. Tudo começa na portaria. Vem, meu irmão, seja bem-vindo. Criatura frágil, criatura insegura, criatura prestes a mergulhar no terreno do autocídio, por desesperança, a vacuidade existencial, o vazio existencial que essa criatura traz. Então a Casa Espírita exerce um papel importantíssimo. Tem o vingativo, o ciumento vingativo. Isso é muito comum também. Por suspeitar que seu amado ou amada lhe é infiel, e para retribuir-lhe em igual moeda, o que ele faz? Lança-se à aventura de aceitar ou propor amores a qualquer criatura que seja capaz de provocar uma reação ciumenta em seu parceiro. Então é aquele ciumento que faz uma cena para criar ciúmes naquele que ele quer dominar e possuir. E se o outro for ciumento, a brincadeira está feita. Vêm as brigas, as discussões e até as separações. Quando isso não entra no terreno, como disse, da violência e da agressividade. E o ciumento está aí com a sua esperança, a conduta superadora, que bonito. Ao perceber que está perdendo o carinho de seu amante, por conta dos ciúmes, reage procurando oferecer-lhe novos aspectos de seu ser que estimulem e renovem a primitiva atração e efusão amorosas. Fazer uma reconstrução do início da relação, dos bons tempos, a primitiva atração, quando tudo corria às mil maravilhas, sair desse terreno patológico, doentio, perigosíssimo. Voltando a Joana, o ciúme, companheiros, tende a levar a sua vítima à loucura. E é uma grande realidade. O ciumento ele pode desaguar num surto psicótico. Tanto isto é verdade, nós vamos chegar daqui a pouco. O ego enciumado fixa o móvel da existência no desejo exorbitante e circunscreve-se a quê? A dominação. Ele precisa dominar para suprir a sua insegurança, para suprir a sua necessidade. Né? Porque ele tem um vazio dentro dele, uma insegurança, uma mágoa enraizada. Então, a conduta que ele acredita que seja suficiente para ele é dominar, é vigiar. A gente vê aí, companheiros, casos de cárcere privado, muitas vezes por ciúme. Com filhos, com mulheres, né, que são presas, são aprisionadas dentro de casa, destruindo as resistências morais e emocionais, que terminam por ceder-lhe as forças e aí deixa de reagir. William Shakespeare, grande autor, ele diz o seguinte: de torturas infernais padece o homem que, amando, duvida e suspeitando, adora. Esse é Shakespeare. E ele criou exatamente o que eu ia falar, a obra Otelo. Interessante de Otelo é que isso hoje já foi enquadrado dentro da psiquiatria como uma doença. Psiquiatria médica,
como Síndrome de Otelo, que foi um mouro lá de Veneza. Resumindo a história, ele era um homem idoso, negro, se apaixona por Desdémona. E ele promove Cássio para tenente. Iago ficou com ciúmes, que ele queria ser promovido, e ele era um alferes. Ele começou a articular para que Otelo tivesse ciúmes de Desdémona. É uma obra grande, né? Não vale a pena aqui falar tudo sobre ela, mas é uma obra interessantíssima. E a suspeição chega a tal ponto que ele vai e mata Desdémona. Asfixia Desdémona. Depois ele reconhece o erro, o que ele faz? Suicida-se com um punhal. Então é a Síndrome de Otelo desta obra de William Shakespeare. Peter Shimbos, sociólogo da Universidade de Western, do Canadá, ele fez um trabalho que ele disse que 1.300 homicídios são devidos à inconformidade com o término da relação, ou à dor da suspeita, ou evidência de traição. Então vejam, companheiro, como isso é grave, como isso é costumeiro, corriqueiro no nosso meio. E muitos confundem os ciúmes com zelo. Não, ele é apenas preocupado com o filho, com o marido, Não há com a esposa. conexão com a internet agora porque você está no modo avião. Segundo Peter Shimbos, sociólogo lá da Universidade de Western. Agora o trabalho que eu vos falei no início. Lembram-se que eu disse que ciúmes rói, são vermes roedores, e tudo que rói dói? Olha que coisa fantástica isso. Foi em 2009, a equipe liderada pelo neurocientista Hidehiko Takahashi, da Universidade de Kyoto, no Japão, identificou que uma parte do lobo frontal, parte da cognição, é particularmente ativada pelo ciúme. Essa área faz parte do circuito da dor física. Então está provado neurocientificamente falando que o ciúme dói. É um verme roedor, como nos diz a doutrina espírita. Pois é. Olhem só. Resultados da ressonância magnética realizada por Takahashi em homens e mulheres submetidos ao ciúme. Então eu perguntaria a vocês, a reação seria a mesma? Homens e mulheres? Vejamos. Nos homens, neles, a amígdala e o hipotálamo. Queria fazer aqui uma referência médica, que esse órgão que nós temos aqui, linfóide, que a gente tira, não se chama mais amígdala, tá? Para não confundir com a amígdala cerebral. Tem um nome mais bonito, se vocês quiserem, pode dar um nome para seus filhos, tonsila. Vem cá, tonsila, vem falar com o papai. Não é bonitinho? Tonsila. Então você não faz mais amigdalectomia, faz tonsilectomia. Pois é a nômina que mudou. Então neles, a amígdala e o hipotálamo é ligados a quê? No homem. Agressividade e impulsos sexuais. Então o homem ciumento é agressivo, não é que a mulher não seja, não. Nós estamos falando aqui através de um trabalho. E pelo impulso sexual. Porque o homem, por ser ativo, entre aspas, sexualmente falando, acha que domina. Não é isso? O impulso sexual de dominar através do ato sexual. Tinha uma atividade muito maior na amígdala e no hipotálamo. Nas mulheres, a estrutura que falava mais alto era o sulco temporal superior posterior, que ajuda na interpretação da intenção dos outros. Então a mulher ciumenta, normalmente, ela interpreta a intenção da criatura que atrai. Então ela fica pensando, por que será? Por que ele está me traindo? Ou meu pai está me traindo, ou minha mãe está me traindo. Então ela tenta analisar, interpretar a intenção dos outros. O homem não.
O homem é mais impulsivo, torna-se agressivo com seus impulsos sexuais. Para os cientistas, é como se os sentimentos de raiva, rejeição e medo que acompanham uma traição estivessem ligados para os homens ao fato de dividir a parceira com outro. E para as mulheres, a possibilidade de serem deixadas. Por isso que elas interpretam. Por que fulano está fazendo isso? Ou possivelmente fazendo isso? Diz o cientista, esse fenômeno pode ser fruto da evolução da nossa espécie. Mas como somos espíritas e sabemos que poderemos reencarnar como mulheres e vocês mulheres como homens, então vamos evoluir no conjunto. Porque senão seria um privilégio, né? As mulheres serem mais interpretativas e os homens mais agressivos e com seus impulsos sexuais. Aqui está só a título de ilustração as áreas acometidas pelos ciúmes no homem: a amígdala e o hipotálamo, na esfera límbica do cérebro. Segundo Calderaro, no livro No Mundo Maior, primeiro andar do cérebro, onde estão nossos instintos, nossos impulsos ainda selvajados. Por isso que Calderaro fala que temos que utilizar a consciência, córtex motor, segundo andar do cérebro, para analisar nossos instintos. É o autoconhecimento. Não há outro caminho. E na mulher, vocês estão vendo aqui em vermelho, sulco temporal superior. Então, estamos praticamente finalizando o nosso estudo sobre ciúmes, voltando para Joana de Ângeles. Esse desfecho maravilhoso. Ela diz o seguinte: a armadilha do ego presunçoso. Ele merece o ciúme, o extermínio, através da conquista de valores expressivos, que demonstrem ao próprio indivíduo as suas possibilidades de ser feliz. Como a gente costuma dizer, meus amigos, felicidade está dentro de nós. Não é o outro que irá nos fazer feliz. Se ele nos faz feliz, ótimo. Mas a felicidade está dentro de nós. O que verdadeiramente independe do outro. Podemos ser felizes sozinhos e infelizes acompanhados. Então não temos que transferir a responsabilidade para o outro, nos fazer felizes. O ciumento assim o faz. Podemos vivenciar a felicidade que está dentro de nós. Pois se Jesus afirmou que o reino de Deus está em nós, o que precisamos mais crer? Vós sois deuses, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então Jesus está nos apontando ao caminho, que a unicidade da existência não nos levará. Precisamos da multiplicidade das existências, as reencarnações, para irmos ganhando terreno, como diz Joana, a pouco e pouco, diluindo nossos condicionamentos, nossas impregnações mentais ou fixações mentais, e o ciúmes se enquadra nisso, é uma fixação terrível, deplorável. Então precisamos fazer, e cada um pode fazer individualmente, o trabalho de autoanálise. Aonde eu estou me apegando, aonde eu estou sendo ciumento, aonde eu estou impedindo que o outro seja feliz, porque no fundo eu quero que ele me faça feliz. Isso é egoísmo, gente. O ciumento é um egoísta. E a raiz, é o câncer de todas as criaturas, é de onde tudo se divide e se multiplica. Tudo é oriundo do egoísmo. Tudo, T-U-D-O. Está lá no Livro dos Espíritos, explicação dada pelos Espíritos a Allan Kardec, que é o vício mais radical. Porque Kardec pergunta, qual o vício mais radical? E os Espíritos responderam, temo-lo dito várias vezes, o egoísmo.
Então, somente o self. O que é o self? Para quem desconhece esse termo, que é um termo junguiano. O self é a nossa totalidade. São as nossas experiências todas arquetípicas que todos nós carregamos pelas reencarnações. Mas nós temos a essência do self. É a pureza, é o inconsciente puro, é a zona crística que todos nós carregamos. Foi quando Paulo, o apóstolo, no arroubo da sua missão, ele sentiu este self se pronunciar na sua mente consciente, a ponto de dizer: não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. É emocionante isso, a gente se emociona com esta frase. Quando um dia iremos dizer isso, e certamente vamos chegar a ele, a esse dia. Não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. É a zona crística, é o self, é o logos de Heráclito, é o ultraser de Plotino, é o projeto Atman, tem vários nomes. É a presença divina em todos nós. Então vamos raciocinar, companheiros, que quando uma criatura mata ou se suicida, ela está matando Deus. Porque Deus está em todos. Ou vocês acham que um meliante cruel não tem Deus dentro dele? Apenas ainda não foi identificado. Todos vão ter oportunidades. Aí está a beleza racional da doutrina espírita, a lógica suprema. E não achar que uma criatura vai ter que ser condenada ao inferno eternamente. Isso é um absurdo. A doutrina espírita universalista, ela se abre a esse raciocínio, a essa lógica que engalana nossos corações, das oportunidades que surgirão para sermos uma daquelas ovelhas que Jesus nos falou: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Nenhuma. Elas podem se desviar, como foi o filho pródigo, na parábola do filho pródigo, um dia retornará. Caído, sofrido, maltrapilho, mas arrependido. E eu não vejo, companheiros, não é fazer apologia da dor, eu não vejo outro caminho para nós. Não vejo, com toda sinceridade, a não ser pela dor. Porque quando a gente não sente dor, a gente se acomoda. É natural isso. Então a dor vai bater a porta sim. E eu gosto muito de uma frase de Leon Denis, que ele nos diz que a dor aperfeiçoa. A dor educa e a dor nos sensibiliza. Por isso que a gente diz que a dor está próxima do amor. Que amor? Auto-amor. Vocês já imaginaram como é difícil, complicado e doloroso se olhar? É o auto-amor. Se identificar como um ciumento, como um invejoso, como um egoísta, isso é doloroso. Por isso, criamos o que Freud chama de mecanismo de proteção. E o que mais a gente faz? Transferir para o outro o que nos pertence. É a crítica ferina, destrutiva, em acusar ou então eleger um bode expiatório. É o que a gente faz. Para quê? Para se sentir a vítima. Processo de vitimização. Eu sou pobrezinho, eu sofredor. Aí me lembro daquele desenho que vocês conhecem. Hard, Haha e Lip, lembra-se? Da hiena e do leão? A hiena dizia o quê? Ó vida, ó tristeza, ó desgraça. É aquele que está sempre lamentando, lamuriando. Eu sou um pobre coitado, não sou amado. Sabe quem fez isso? O paralítico da piscina de Betesda. Ficou ali 38 anos esperando uma mão, a mão, né? Milagrosa, para colocá-lo nas águas curativas da piscina. Ficou ali 38 anos, reclamando, ó vida, ó desgraça.
Até que Jesus chegou. Identificou um raio, um vislumbre, uma filigrana de luz de arrependimento. O que Jesus fez? Impôs as mãos. Não que ele tivesse curado, porque ele nunca disse isso. Mas ele identificou a fé raciocinada. Tanto que ele sempre disse, a tua fé te salvou. Não sou eu que estou te salvando. Jesus não veio nos salvar. Jesus veio trazer as lições e as leis de Deus para que nós nos salvemos. Porque é muito fácil. Jesus veio para salvar os nossos pecados. Meu Deus, coitado de Jesus. Deve ter um ombro desta largura para suportar os pecados humanos. Temos que mudar esses conceitos, meu irmão, porque é uma forma de transferir responsabilidades, é o que a gente faz sempre. Transferir responsabilidades para se eximir delas. Então, o self é esta essência. Somente ele pode conseguir essa façanha, arrebentando as algemas a que se encontra agrilhoado, aprisionado, para somar rico de realizações interiores, superando a estreiteza e os limites egóicos do ego, do padrão de poder, expandindo-se e preenchendo os espaços emocionais, as aspirações espirituais. Coisa linda isso. Vencidos que estão pelos gases venenosos do ciúme. E encerrando, com a foto lindíssima da Joana, liberando-se da compressão do ciúme, a pouco e pouco, o eu profundo então começa a respirar. Alcança as praias largas da existência e desfruta de paz com alguém ou não. Não necessariamente com alguém. Com algo ou nada. Tantas pessoas aí felizes com muito pouco ou quase nada. Não precisamos aquinhoar, colecionar, expandir fortunas com algo ou nada. Porém, com harmonia. Que, como a nossa irmã leu, com amor. Com a vida. Porque a vida verdadeiramente é amor. Porque o próprio Deus é amor, no dizer de João, o evangelista. E o amor é o sustentáculo da vida. É o que sustenta as galáxias, as estrelas, os sóis, os planetas. Tudo tem o amor. Quando a gente diz que no mineral ali está já um princípio espiritual, habitando, a pedra não ama, mas já tem o amor ali. Onde vocês vão ver o amor no mineral? No sistema cristalográfico, de moléculas que se atraem. Por exemplo, vou dar um exemplo. O silício é a união do oxigênio com silício, óxido de silício. Então a gente já está vendo ali a agregação molecular, que é o amor. É a presença de Deus em tudo. Companheiros, que bom quando a gente traz essas lições para esclarecer nossas mentes a respeito de um assunto tão atual, tão corriqueiro e tão pertencente à nossa humanidade, o ciúme. E que possamos vencer esses vapores tóxicos e, fundamentalmente, nos apoiarmos naquilo que Jesus nos deixou, como homens de bem, para alcançarmos o desiderato, ou seja, o grande objetivo que todos aqui e os que não estão aqui alcançarão. A suprema condição de espírito puro. E quando eu leio aquilo, uma parte apenas, eu fico a imaginar, meu Deus, os espíritos puros gozam de inalterável felicidade. Não há tristeza para o espírito puro. Jesus nunca se entristeceu. Quem pensa assim está equivocado. Porque era um espírito feliz.
Então não havia desditas, infortúnios, vicissitudes que deixavam Cristo triste. O Cristo não sofria de tristeza, e sim de compaixão, que é diferente. Tanto que Dalai Lama diz: podemos viver sem a religião, mas jamais sem a compaixão. O que é a compaixão? É a compreensão profunda da situação, do sofrimento do outro. Então, quando a gente se entristece com o sofrimento alheio, é piedade. A gente se apieda. Mas quando a gente compreende, aí é compaixão. E a compaixão sabe que aquela criatura crescerá um dia, emocionalmente, saindo da sua infantilidade psicológica para ser uma criatura madura a caminho que está traçado aí por Jesus. Que todos nós chegaremos. Que Jesus nos abençoe, queridos irmãos. Um beijo carinhoso a todos e até breve, graças a Deus. Vamos então nos colocar na posição de receber as bênçãos maravilhosas que aqui estão sendo derramadas. Que Maria, nossa mãe, juntamente com Jesus, nosso Mestre, se acerquem de nós, nos ajudando a encontrar o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa saúde e a nossa sabedoria. Hoje é o aniversário de Bezerra de Menezes. Ele nasceu no dia 29 de agosto. E está sempre presente na nossa vida, cuidando de nós, nos protegendo, nos curando. Então te pedimos, nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Agradecemos, Dr. Bezerra de Menezes, por tantas e tantas coisas maravilhosas que o Senhor sempre nos deu. E cura todos do nosso planeta que necessitam da sua ajuda,
aliviando suas dores, suas angústias e suas aflições. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, estamos passando para a fase final da nossa reunião. Vamos explorar um pouquinho mais, né? Nosso irmão, José Henrique, para ele fazer a prece final para nós. Queridos irmãos, neste momento, entremos em recolhimento, busquemos as raízes mais profundas do nosso psiquismo, para entrarmos em contato com a espiritualidade e, sobretudo, com Jesus. Vamos comungar com o Mestre este momento de inestimável beleza e magnitude. Sintamos, vindo das suas mãos delicadas, as energias de reconforto, de restauração, para todos nós, almas ainda falidas, para que haja a recomposição e, consequentemente, o progresso em nossas jornadas redentoras. Ó Jesus, como necessitamos de Tua presença nas pulsações delicadas de nossos corações. Como necessitamos da Sua presença em nossas almas, para que possamos Te seguir quando já Te abandonamos, mas agora, negando os nossos valores, carregando nossas cruzes, de nossas dores, compatíveis com os nossos equívocos, já estamos Te procurando, Jesus. Procurando o Teu endereço, que em verdade está em nós. E assim possamos compartilhar com pelo menos alguns fascículos de luz, de alegria, de bem-estar e de amor. Assim é a nossa jornada. Mas graças a Deus, Mestre querido, já entendemos e compreendemos o Teu Evangelho, a Boa Nova, para prosseguirmos resolutos, intimoratos, alcançando patamares outros, degraus outros, em que possamos desfrutar da felicidade que Tu nos deixaste. Pedimos então, Mestre querido, como diz Bezerra, que foi aqui citado, humilhe-nos. Pedimos a Tua presença constante para as nossas jornadas ásperas, áridas, de uma caminhada evolutiva. Que possa estar sempre conosco, Jesus, para que possamos vibrar em faixas e frequências de amor e assim chegarmos à nossa destinação. Graças a Deus por tudo, por esses momentos e oportunidades de estarmos aqui reunidos falando de Ti, Jesus. Pedimos então a permissão para o encerramento de nossas atividades doutrinárias. Graças a Deus por tudo, Mestre, e que assim seja. Amém. Amém. Sônia hoje falou do aniversário de Bezerra de Menezes, um grande companheiro, grande lutador espiritual. Hoje nós temos aqui na casa também o Juliano, que é aniversário, mas temos um outro aniversariante ontem, né? José Henrique, que fez aniversário ontem, portanto entrou em um novo ciclo de amor. Para aqueles que não creem, eu fiz 40 anos. Então vamos cantar parabéns para eles todos, Bezerra de Menezes, Todo mundo. Parabéns.